Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes e gostaria de trazer a você mais esse vídeo a respeito de Forex. Nesse vídeo eu gostaria de trazer 8 dicas extremamente importantes, bastante relevantes, a respeito de como você pode melhorar o seu desempenho, os seus resultados dentro do mercado Forex. Recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa onde ela me dizia que estava fazendo tudo certo, ou aparentemente, né? E mesmo assim os resultados não apareciam. Essa é a realidade de muitas pessoas dentro do mercado. Muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade e acredito que esse vídeo pode te ajudar muito no sentido de encontrar uma solução ou uma forma aí de melhorar os resultados como um todo dentro do mercado. Primeiramente, é preciso identificar, que você identifique qual é a origem dos seus erros. Muita gente não sabe exatamente qual é a origem dos seus erros e a pessoa logicamente fica perdida. Portanto, se você não sabe qual a origem do seu erro, vai ficar difícil que você consiga corrigir esses erros. Bom, existem dois tipos ou duas origens principais de erros. É importante nós identificarmos isso porque isso faz uma total diferença. Uma dessas formas, uma das origens a grande maioria dos erros é a falta de conhecimento. Ok? Vamos fazer aqui. Imaginemos que essa aqui seja a quantidade de conhecimento que você precisa ter, ou melhor, que você tem para negociar dentro do mercado. Portanto, tudo que você sabe a respeito de Fibonacci, tendências e outros aspectos, tudo está incluído aqui. Mas para ser lucrativo, você precisa ter, por exemplo, uma quantidade como essa de conhecimento. Portanto, logicamente, algo está faltando e os seus erros podem ser dessa natureza. Ou pode ser, por exemplo, que você tenha essa quantidade de conhecimento, mas o conhecimento que realmente faz a diferença, ele é de outra natureza, ele é outra coisa. Imaginemos que você acredita que negociar utilizando 5 indicadores e mais sei lá quantas setas seja interessante, isso vai te dar retorno. Mas na verdade o conhecimento que realmente faz a diferença, que pode te fazer ganhar dinheiro, é totalmente disso que você é totalmente diferente disso que você sabe. Portanto, logicamente, exatamente aí está a origem, o porquê que você está errando. Então, em primeiro, você pode fazer uma coluna aqui, por exemplo, com o seu conhecimento, porque o seu erro pode ser falta de conhecimento. Outro erro, outro grupo de origens de erros pode ser que você sabe o que fazer, mas você não aplica. Isso é outra forma ou outra origem bastante comum de erros, onde muitas pessoas sabem exatamente como fazer, sabem como negociar, mas as pessoas não aplicam isso ao mercado diariamente. Isso pode ter origens ou pode ter fatores aí psicológicos por trás, toda a sua formação, aquilo que você acredita como sendo verdade a respeito do dinheiro como um todo. Pode ter origens nos seus traumas de infância, nas experiências que você teve com relação ao dinheiro. E aqui eu gostaria de deixar uma dica, um livro bastante interessante que trata isso de uma forma aí bastante legal, se chama Os Segredos da Mente Milionária. Me parece que é T. Harv Eker, nome do autor. Pode ser que eu tenha escrito errado, não tenho certeza. Deixa eu dar uma verificada aqui. É isso aí, tá certinho. Eu particularmente, pessoalmente, acredito que esse livro deve ser lido pelo menos 2 vezes por ano, por qualquer pessoa que deseja enriquecer, que deseja atingir a independência, a liberdade financeira. Acredito que é um livro que merece e deve ser lido umas 2 vezes por ano. E ele traz exatamente o foco nos fatores psicológicos que podem estar atrapalhando você de obter os resultados que você quer. Ok? Muito bem. Então, por um lado, nós temos falta de conhecimento, por outro lado, nós temos o conhecimento, mas a falta da aplicação correta dos conhecimentos que nós temos. A falta de conhecimento, ela pode ser superada com relativa facilidade. Inclusive, nesse aspecto, dentro desse aspecto,
tem vários cursos na internet. Eu mesmo tenho 4 cursos a respeito de Forex, onde eu explico como negociar de forma eficiente e lucrativa. Todos esses cursos são voltados diretamente para a ação do preço e são todos voltados para a prática e com várias horas de negociações, onde eu explico exatamente como encontrar o tipo de oportunidade que você procura. Então, o conhecimento pode ser, esse desafio, essa barreira da falta de conhecimento pode ser facilmente superada. Se você tiver interesse em conhecer mais, eu te recomendo que você entre nesse blog, é meu blog, certo? diariofxonline.blogspot.com, e aqui você vai encontrar mais informações a respeito dos materiais, a respeito dos cursos sobre Forex. Ok? Muito bem. Agora, existem os outros erros que são de caráter de falta de conhecimento. Ou erros aí relacionados à atitude, à sua postura diante do mercado. E dentro desses erros, eu gostaria de trazer para você 8 dicas extremamente importantes. Acredito que seja você um trader experiente ou não, esteja você na conta demo ou não, seja qual for, essas dicas podem realmente fazer uma grande diferença nos seus resultados. Como já dizia Jim Rohn, ele diz que o nome do jogo é resultados. E no Forex, mais do que em muitos outros lugares, ou a maioria dos outros lugares, resultados é o nome do jogo. Ok? Muito bem. Vamos então para a primeira dica que eu queria deixar para você é a seguinte. Eu vou escrever. A primeira coisa extremamente importante, principalmente se você é novato, se você está aprendendo agora no mercado, afaste-se dos períodos menores. Essa aqui poderia ser aí, acredito, uma das mais importantes. Aí você dizer, poxa vida, mas tem tanta gente que negocia, que faz scalp e que ganha muito dinheiro dentro do mercado e etc. Ok, tudo bem. Sim, existe. Particularmente eu conheço pouca gente que realmente faz isso. Como eu estou em contato com muitos traders do mundo inteiro, então eu sempre estou... Muitas das pessoas que fizeram os cursos comigo, eles me mandam feedback dizendo, olha, eu negocio em tal período, eu negocio de tal forma, e isso tem dado resultado muito legal. Ok, sim, mas essas pessoas são minoria. Dentro do grupo dos traders lucrativos, essas pessoas compõem uma pequena parcela. Agora, por que eu digo para você se afastar dos períodos menores? Bom, conforme eu falei, eu sempre digo isso, os períodos menores, eles são bipolares, ok? Logicamente isso é uma expressão apenas para mostrar um pouco qual é a natureza dos períodos menores. Vamos dividir o mercado um dia dentro do Forex, certo? Vamos dividir um dia. Nós temos 4 principais sessões dentro do mercado. Vamos começar pela sessão de Londres, que é mais volátil. Imaginemos que nós temos aqui esse espaço de tempo como sendo a sessão de Londres. Depois da sessão de Londres vem a sessão dos Estados Unidos. Logicamente ela se sobrepõe, etc., mas não vamos entrar em detalhes aqui. Depois disso vem a sessão de Sydney, na Austrália. E depois disso vem a sessão de Tóquio, no Japão. Então, essas sessões elas se sobrepõem, ok? Não acontece toda separadinha, mas muitas vezes acontece de uma estar aberta e outra, ter 2 sessões abertas ao mesmo tempo. Mas isso não vem ao caso aqui. O que eu quero dizer é, cada um desses lugares, por exemplo, a FCA, que é o órgão regulador do mercado financeiro na Inglaterra, tem as suas próprias políticas de proteção monetária e etc., vários outros fatores para regular o mercado e todos esses fatores aí. Ok, portanto, os traders que moram ou que estão sob a regulação da FCA precisam seguir umas determinadas regras de conduta, precisam ter eles têm um determinado paradigma, eles precisam atuar de uma certa forma. O mesmo acontece com todos os outros. Ou seja, cada um desses caras, ou cada uma das pessoas, desses traders,
dessas 4 sessões, dessas 4 grandes sessões, tem a sua própria forma de ver o mercado. E o mercado, o que acontece? Isso afeta diretamente o mercado, absolutamente. Portanto, aqui, por exemplo, durante a sessão de Londres, o mercado vai ter um determinado tipo de comportamento, porque ele está sujeito principalmente aos traders dessa região, logicamente, da Inglaterra. Na sessão de Nova York, ou dos Estados Unidos aí como um todo, o mercado vai ter outro tipo de comportamento, porque são outras regras, é outro tipo de mentalidade. A NFA tem umas regras bastante específicas com relação principalmente à hedge e vários outros fatores, a alavancagem, e tudo isso influencia, faz com que o comportamento do mercado seja diferente. E assim também acontece na Austrália e assim também acontece no Japão. Ou seja, traduzindo em termos aí práticos, o mercado, em um dia normal, o mercado tem 4 tipos de humor. Uma vez que ele se comporta de 4 tipos diferentes. Uma vez que ele está, sob 4 tipos de pensamento, 4 tipos de regulação, está sob 4 grandes bancos centrais, cada um com as suas próprias regras, sua forma de atuar para proteger, cada um proteger a sua exportação, sua balança comercial, ok? E tudo isso, logicamente, se vê influenciado. Tudo isso influencia, falei errado. Tudo isso influencia totalmente a respeito de como o mercado se comporta. E isso se traduz principalmente em movimentos bastante erráticos, fora do padrão. Muitas vezes a gente vê um padrão e esse padrão simplesmente não, ele se confirma e a taxa de acerto é bem menor, ok? Essas oscilações de humor dentro do mercado podem ter um resultado, pode ter aí um resultado desastroso para quem não está muito habituado a isso. E logicamente existe, quando nós estamos falando, por exemplo, de negociar no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, todas essas oscilações de humor, elas influenciam muito esses períodos menores. Então, a primeira dica para você é: afaste-se dos períodos menores. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o gráfico diário em D1, você tem um pacote fechado com todos esses humores, com todas essas situações, com tudo isso aqui junto. Okay? Você pegou um pacote com o todo. E esses 4, quando eles juntos em um pacote de um dia, eles formam um único tipo de humor, que é o humor do mercado. Certo? Por isso, a minha primeira dica para você é: afaste-se dos períodos menores. Não precisa ficar em M5 tentando fazer 5 operações, 10, 15, 20 operações por dia. Não precisa absolutamente nada disso. É importante, eu recomendo sempre, principalmente se você está negociando, começando agora, foque seus períodos em H4, de H4 para frente. H4 diário, eu acredito que são os 2 melhores períodos que existem para nós negociarmos. Certo? Ok. Segunda dica que eu gostaria de deixar para você, que pode drasticamente, inclusive isso aqui é o fator principal de muita gente perder dinheiro dentro do mercado, quebrar a conta e etc. Não faça overtrading. Isso aqui eu vou deixar desse jeito aí. Não faça overtrading. Absolutamente, totalmente não faça overtrading. O que é overtrading? É quando você negocia demais. Nós temos o fator aí, overdose. Overdose é quando você toma uma sobredose. Ou seja, uma dose extra, a mais do que você deveria tomar. E exatamente isso, overtrading é exatamente a mesma coisa. Overtrading é quando você toma uma dose do mercado acima daquela que é recomendada. Ah, mas eu não sabia que existe isso, ou talvez nem exista. Enfim, sim existe, certo? Overtrading é quando você quer passar 8 horas na frente do computador, grudado na tela do computador, vendo o gráfico subir e descer no gráfico de 1 minuto, por exemplo, e isso vai te fazer ver coisas onde não existem. Portanto, absolutamente não faça overtrading. A minha recomendação, principalmente se você for novato, se você estiver aprendendo agora dentro do mercado, estabeleça uma quantidade máxima de operações por dia. Se você quiser fazer day trade, uma coisa que eu recomendo apenas para quem já tem um pouco mais de experiência, mas se você ainda assim quiser negociar os períodos menores,
Estabeleça uma quantidade máxima de operações por dia ou uma questão de porcentagem por dia. Imaginamos que você diz, por exemplo, eu quero fazer 0,4% de lucro ao dia. Ok, quando você atingiu sua meta de 0,4% ao dia, por exemplo, você fecha o gráfico e deixa, não abre mais para aquele dia. Ah, mas e se acontecer outra oportunidade? Bom, eu fui pescar um outro dia e peguei um único peixe, mas eu sei que no rio tinha muito mais peixes, portanto é impossível que você pesque todos os peixes do rio e muito menos em um dia. É humanamente impossível. O mesmo acontece com o mercado. É impossível que você se aproveite de todas as oportunidades que o mercado oferece. Muito pelo contrário, se você tentar pegar todas as oportunidades, você vai acabar, enfim, com resultados negativos, aí nada satisfatórios. E lembre-se, resultados é o nome do jogo. Portanto, não faça overtrading, absolutamente não. A minha recomendação é que você estabeleça uma meta, seja uma meta diária, uma meta semanal, uma meta mensal, mas estabeleça uma meta de porcentagem e quando você atingir essa meta sua, seja de 5, 10, 20% ao mês, seja lá quanto for, você simplesmente não negocie mais aquele mês. Ah, mas e se aparecer a oportunidade eu vou perder? Não se preocupe com isso. Isso totalmente não faz a diferença. Inclusive, eu acredito que a grande ou a melhor forma de se obter sucesso dentro do mercado se chama consistência. Não adianta nada você fazer 30% esse mês e o mês que vem você fazer menos 22 ou menos 100. Portanto, tenha uma meta de consistência. Quanto que você quer ganhar? Bom, eu quero ganhar 5% ao mês pelo resto da minha vida. Isso é uma meta maravilhosa. Portanto, tenha uma meta como essa e procure essa sua meta. Quando você atingiu, para evitar o overtrading, simplesmente feche a sua plataforma e vai fazer outra coisa que eu acredito que pode ser muito mais produtivo. Isso nos leva ao terceiro fator. Se chama ser seletivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai escolher as operações nas quais você vai entrar. Não se pode entrar em tudo quanto é tipo de coisa que você vê pela estrada. Ah, o mercado deu um pin bar em M1 e confirmou. Amigão, seja seletivo. Ok? Seja seletivo. Escolha, determine uma lista de requisitos que você quer que o mercado faça para que você possa entrar. Bom, se o mercado fizer isso, e isso, eu entro. Ou seja, você vai peneirar, você vai filtrar as operações que passam na sua frente, que você identifica, e você pode, fazendo essa listinha, você pode começar a procurar pelos seus sinais. Bom, o primeiro se aplica? Sim, o primeiro se aplica. O segundo, também. O terceiro, também. O quarto, também. O quinto, bom, o quinto não. O que você vai fazer? Você não precisa nem olhar para o sexto, porque o quinto já não se aplicou. Muita gente faz uma lista como essa e quando o cara olha fala assim, ah, mas teve vários fatores aqui que se aplicaram, eu vou entrar assim mesmo, porque vai que dá certo. Isso totalmente, absolutamente não funciona. Portanto, seja seletivo, estabeleça, organize uma lista com os pré-requisitos que você quer encontrar dentro do mercado. Por exemplo, eu quero que tenha uma tendência bem estabelecida. Ok. Eu quero que o mercado toque em 50% da Fibonacci. Ok. Eu quero que o mercado, a partir de 50%, dê, por exemplo, um pin bar. Ok. Eu quero que esse pin bar seja confirmado. Ok. Eu quero que a relação risco-recompensa seja de no mínimo 2:1. Ok. E eu quero, enfim, que não tenha nenhuma notícia importante acontecendo dentro do mercado. Ok. Faça essa sua lista e tenha ela em mãos. Quando você identificar uma possível oportunidade dentro do mercado, comece a fazer esse tipo de checagem. Isso aqui o primeiro está ok, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto.
Se você tem todas as confirmações, portanto você tem uma operação. Simples dessa forma. Caso algum desses aqui fale, não, meu amigo, isso aqui não está confirmado, aqui o negócio está meio suspeito, totalmente joga fora essa operação. Não existe necessidade de pegar operações, pegar aí oportunidade de segunda qualidade, segunda categoria. Ok? Essa é a minha terceira dica para você. A quarta dica é mais ou menos parecido, eu falo bastante disso no curso de Área FX Online, se chama controle de qualidade. E aqui eu quero trazer um exemplo que vai te ajudar bastante a entender o conceito de controle de qualidade e de onde que veio. Houve um tempo onde, em 2003, por aí, eu estava morando na Espanha. E lá eu fui trabalhar no armazém de um mercado. E eu fui trabalhar durante um certo tempo na parte de frios. Portanto, eu precisava, basicamente o que eu precisava fazer era checar, procurar qual era a qualidade, por exemplo, de queijo, iogurte, principalmente essa parte aí de queijos, iogurtes e esse tipo de coisa. E como era um armazém, as pessoas que montavam, que mandavam a mercadoria para os mercados, eles derrubavam bastante. Então, às vezes, caía um queijo no chão, danificava um pouco a embalagem, caía uma bandeja de iogurte, etc. Portanto, existia um controle de qualidade a ser feito. Precisava, aquela matéria, aquela mercadoria precisava passar por um controle de qualidade e precisava ser, logicamente, analisado, verificado, segundo alguns critérios, para ver se aquele produto poderia ir para o mercado ou se deveria ser descartado, talvez. Certo? Muito bem. Isso, logicamente, aqui, o 4 está totalmente relacionado com o 3. Se você é seletivo, você já está fazendo uma espécie de controle de qualidade. Mas esse controle de qualidade está relacionado a você identificar as suas operações. Quando você já tiver a sua operação, por exemplo, você foi totalmente seletivo, encontrou, fez a sua listinha, fez a sua checagem e viu que no final você tinha uma operação. Muito bem. Você vai fazer um histórico e vai determinar no final qual é a nota dessa sua operação. Uma escala de 0 a 10, qual é a nota para essa sua operação? E o que você pode atribuir como nota? Por exemplo, a disciplina que você teve em seguir ou não o seu sistema de negociação. Por exemplo, o fato de você ter ignorado o gerenciamento de risco. Ou pode ser, por exemplo, o fato de você ter ignorado uma notícia importante que estava para sair dentro do mercado. Isso, então, o controle de qualidade é feito depois que a operação já está aberta. E quando você faz isso, pega uma planilha do Excel, abra lá, faça o seu histórico, inclusive é algo bastante importante, ok? Que eu vou falar mais para frente, mas tem uma coluna onde você vai ter o seu controle de qualidade. Ao longo do tempo, você vai adicionar notas aqui, por exemplo, de 1 a 10. Bom, essa operação foi de nível 8, porque eu fui mais ou menos indisciplinado, devia ter puxado o stop loss para o 0 a 0. Não puxei, o mercado veio, pegou meu stop loss lá embaixo, então a questão do trailing aqui merece um 8. Isso aqui, a nota que você atribui, não está diretamente relacionada com o resultado. O resultado pode ser um resultado negativo e ainda assim você ter uma nota 10 em uma operação simplesmente porque você fez tudo que tinha que ser feito. Ok? Aqui é com relação à operação em si e não com relação ao resultado. Portanto, estabeleça um setor de controle de qualidade dentro das suas operações. A quinta dica que eu quero trazer para você é, principalmente se você estiver começando agora, aceite apenas operações na direção da tendência. Apenas tendência. Certo? Acredito que isso é importante porque esses dias eu estava vendo uma entrevista com um trader e esse cara comentou que ele ganhou muito dinheiro há alguns anos atrás e muitas vezes, bom, pela descrição dele, ele era totalmente indisciplinado e não tinha muitas regras com relação à sua negociação, e quando o negócio começava a dar errado,
e ele simplesmente dobrava o lote e ia dessa forma. E o que acontece é que ele teve a grande sorte de pegar um mercado em tendência de alta durante coisa de 5 ou 6 anos, não me lembro exatamente, na Bolsa de Valores do Brasil, e esse cara simplesmente ficou muito, muito, muito rico em questão de pouquíssimo tempo, porque ele utilizava uma alavancagem ridícula e, enfim, uma disciplina totalmente fora do que a gente sabe que é necessário ter no mercado, e mesmo assim ele ganhava dinheiro. Como isso é possível? Bom, basicamente porque ele estava seguindo tendências. Quando você está seguindo tendências, muitas vezes você pode, não é que eu recomendo de forma alguma, mas mesmo fazendo a coisa errada, ainda assim o mercado pode te livrar de um prejuízo, certo? Imaginamos que nós temos uma tendência de queda, ok? E o mercado está aqui embaixo. E você entrou vendido nesse ponto, ok? O mercado começa a retrair e você, logicamente, vê o seu prejuízo aumentando, mas com uma tendência de queda, logo o mercado retoma a sua tendência de queda e isso acaba ainda sendo uma operação positiva. Portanto, principalmente se você for novo, estiver começando no mercado, eu te recomendo fortemente negocie apenas tendências. Isso é algo extremamente importante, extremamente poderoso, que pode fazer uma total diferença na forma como você negocia dentro do mercado. Outra dica, a sexta dica que eu quero trazer para você se chama gerenciamento de risco. Isso aqui eu diria que é a espinha dorsal de todo sucesso duradouro dentro do mercado. Se você vir para mim e dizer que você fez 80% esse mês, eu vou te dar os parabéns. Mas se vir outra pessoa e me disser que fez 3% ao mês pelos últimos 2 anos, eu vou ficar altamente impressionado. Ok? Por quê? Basicamente é mais difícil, a consistência é mais difícil do que você ter um resultado aleatório. Já dizia Aristóteles que nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação e sim no hábito. Então, não adianta você aparecer para mim com resultado de 75% ou de 200% ao mês, e o mês que vem você quebrar a sua conta. Ok? O nome do jogo é resultados, mas o nome do jogo também é consistência. Para ser consistente é preciso ter gerenciamento de risco. Você pode dizer, eu arrisco $3 para ganhar 1. E está dando certo. Poxa, parabéns. Mas uma hora, baseado na minha experiência, uma hora não vai dar tão certo dessa forma. Portanto, adote estratégias, estude, aprenda a respeito de gerenciamento de risco, que vai fazer uma grande diferença na forma como você negocia dentro do mercado. E acredito sinceramente que os seus resultados poderão mudar para muito melhor se você adotar simples estratégias de gerenciamento de risco. Isso é algo extremamente importante. Você pode, por exemplo, determinar que vai negociar unicamente quando a sua relação risco-recompensa for de 1 para 2. Ou seja, você está arriscando $1 para pegar $2 de retorno. Mas se aparecer uma operação, por exemplo, de 1 para 1,5, ou seja, arriscando 1 para ganhar 1,5. Bom, se você determinou que a sua relação risco-recompensa vai ser apenas de 1 para 2, essa operação está fora da sua lista. Certo? Isso é algo extremamente importante que eu acredito seria importante para você. Outra coisa, sétima dica, importantíssima também, se o trade não está lá, então não está lá. Parece óbvio, na verdade é óbvio, e muitas vezes é o óbvio que a gente acaba ignorando. Se você tiver que ficar procurando demais uma operação, procurando muito, mas deixa eu dar uma conferida nesse outro período, deixa eu ver por essa outra estratégia. Não, essa operação simplesmente não está lá. Essa dica, ela está totalmente relacionada com o fato de que
As melhores operações, você simplesmente quase que não tem que correr atrás delas. Elas se apresentam para você, o mercado se apresenta para você. Um exemplo de uma situação aí extremamente interessante que pode trazer para você bons resultados. Por exemplo, suportes e resistências horizontais. Negociar suporte e resistência horizontal. É uma das formas mais poderosas que eu particularmente conheço de se negociar dentro do mercado, uma vez que o sinal costuma ser bastante claro. E estou falando aqui, na 7ª dica, com relação à clareza do sinal. Não estou dizendo que você tem que negociar somente o óbvio, mas você tem que negociar aquilo que está claro para você. Vamos trazer isso de uma outra forma. Como você está começando dentro do mercado, pode ser que muitas coisas não sejam tão claras para você. De qualquer forma, negocie aquilo que é claro para você. Conforme você adquire mais conhecimento, você se aprofunda dentro do mercado, estuda mais a respeito de price action e outros fatores, e você vai se desenvolvendo como trader, vai adicionando novas ferramentas ao seu conhecimento, você vai se aprofundando, logicamente, e coisas que antes você não fazia ideia que existiam passam a fazer sentido e passam a fazer parte do seu universo de possibilidades dentro do mercado, ok? Portanto, coisas que antes não eram claras passam a se tornar claras porque você cresceu, porque você se desenvolveu, porque você passou a ver o mercado de uma forma diferente. E, logicamente, você passa a ver as coisas, a identificar outros tipos de operação, outros tipos de oportunidade. E nesse sentido é que está aqui. Se o trade não está lá, se a operação não está lá, então não está. Não precisa ficar procurando, ok? Confirmação e reconfirmação e perguntando de um trader para outro. Não faz isso, cara. Perguntando, e aí, o que você acha do euro agora, nesse momento? E etc. Ok? É importante sim você ter uma segunda opinião, até para comparar, mas logicamente de pessoas que você confia, de pessoas que você sabe que podem realmente te ajudar, ter uma experiência, mas que a decisão final seja sempre a sua própria decisão. É importante você trocar ideias, se consultar com outras pessoas, isso é até um pouco legal, mas que a decisão final seja sempre única e exclusivamente sua. Ok? Portanto, se a operação não está lá, se você tiver que procurar muito, simplesmente deixa passar e acabou. Certo? E a 8ª dica está aí: perder faz parte do jogo. Isso é algo extremamente importante de nós entendermos e de nós assimilarmos isso até um certo ponto. Perder faz parte do jogo, ou seja, se você perde, muitas vezes, vamos pegar aqui, muitas vezes você está negociando em um período maior, o que te dá uma maior taxa de acerto. Você de forma alguma faz overtrading, você é bastante seletivo e os seus trades, todos eles estão tendo nota 10, por exemplo, no seu controle de qualidade. Ok? Você está encontrando belas oportunidades e etc. E lá um belo dia você faz tudo certinho. Faz tudo certinho do jeito que tem que ser feito. Você está orgulhoso de si mesmo. Ok? E você faz tudo como deveria ter feito. Você não comete absolutamente nenhum erro. E mesmo assim tudo dá errado. E como você explica isso? Poxa vida, eu fiz tudo certo, cara. Eu negociei na direção da tendência, esperei a confirmação, vi as notícias, a relação risco-recompensa e tudo, e acabou dando errado. Bom, perder faz parte do jogo. Muitas vezes, assim como na vida, você vai fazer tudo certo e ainda assim não vai dar certo. Essa é a realidade do mercado. Poxa, mas isso não faz sentido. Bom, a vida como um todo não faz muito sentido também. E tudo aquilo que se aplica à nossa natureza humana, de uma certa forma, em um certo nível, se aplica também ao mercado. Ok? Portanto, entender isso aqui, que perder faz parte do jogo, é algo importante. Agora, sempre que você perder, você deve procurar algo para extrair dessa perca. Se você abriu uma posição, fez tudo certo, foi totalmente disciplinado, buscou as suas confirmações e fez tudo como devia ter feito, e ainda assim perdeu, bom, qual é a lição a ser extraída daí? Bom, isso quer dizer que
Mesmo fazendo tudo certo, ainda pode dar errado. Portanto, eu preciso manter o meu gerenciamento de risco sempre em dia. Bom, o que isso tem a ver com gerenciamento de risco? Isso quer dizer que fazer tudo certo, no sentido de analisar, de procurar pelas oportunidades, não vai eliminar o risco das suas operações. Então, se você fizer tudo certinho, do jeito que tem que ser feito, maravilhoso, o seu trading plan, etc., parabéns, e ainda assim deu errado, isso quer dizer que sempre existe o risco de dar errado. Ok? Portanto, entenda que perder faz parte do jogo e isso pode te ajudar bastante, inclusive em se manter alerta, para que você não fique aí muito confiado dentro do mercado, para que você não se torne um trader imprudente. É preciso que você tenha uma consistência nas suas atitudes. E por último, para finalizar esse vídeo, já falei das 8 dicas, eu gostaria de deixar uma frase para você. Ok? Essa frase, até onde eu sei, fui eu quem escrevi essa frase, não me lembro de ter lido nenhuma vez, mas enfim, resultados conscientes requerem atitudes conscientes. Não é consciente, tá, pessoal? Escrevi errado aqui, é consistentes. Agora ficou certinho. Resultados consistentes requerem atitudes consistentes. Ou seja, o que eu sempre digo, e essa ideia eu tirei praticamente aí de Napoleon Hill e um dos seus livros, a organização não pode ser gerada a partir do caos, certo? Portanto, resultados consistentes requerem atitudes consistentes. Em outras palavras, o filho é sempre igual ao pai. Ou seja, é impossível que você produza algo que seja diferente da natureza das matérias-primas que produziram aquele algo. Em outras palavras, se você quer resultados consistentes, você tem que ter atitudes consistentes, uma vez que as atitudes são a matéria-prima dos seus resultados. As atitudes são a matéria-prima daquilo que você está produzindo. Portanto, os seus resultados vão ser condizentes com as suas atitudes. Em grande parte, uma vez que perder faz parte do jogo, mas se na maior parte do tempo, ou na totalidade do tempo, você for disciplinado, os seus resultados vão ser os resultados de uma pessoa disciplinada. Se na maior parte do tempo, ou na totalidade do tempo, as suas atitudes forem consistentes, os seus resultados serão igualmente consistentes. Ou seja, não se pode plantar laranja e esperar colher maçã. Se você planta laranja, você vai colher laranja. E o mesmo faz menção ao resultado dentro do mercado, e essa frase é algo bastante importante. Eu recomendaria que você escrevesse em algum lugar aí no seu escritório, no seu computador, onde quer que você negocie, porque resultados consistentes requerem atitudes consistentes. Ok? Um grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, inscreva-se no canal. Sempre estou postando novos vídeos parecidos com esse, todos voltados aí para a prática, que eu acredito que é algo extremamente importante. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Se você tem algum amigo, conhece alguém que está negociando, está encontrando dificuldades, está tendo resultados aí não muito satisfatórios, mande esse vídeo. A simples atitude dessas 8 dicas podem fazer uma enorme diferença na forma como nós negociamos. E lembre-se sempre que resultados consistentes requerem atitudes consistentes. Isso quer dizer que, se você quer ter resultados de uma pessoa disciplinada, comprometida, você precisa ter atitudes de uma pessoa comprometida e disciplinada. Ok? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.